Estados Unidos é uma nação com muitos instrumentos imperialistas. E os Estados Unidos recorrem historicamente a esses instrumentos. E nesse momento está recorrendo a um instrumento dessa natureza, a vários instrumentos dessa natureza, colocando o Brasil sob muita pressão. Pressão econômica e pressão política. Como eu já tive a oportunidade de expor aqui meu ponto de vista, eu não acredito que o único, ou até mesmo o principal objetivo de Trump seja ajudar seu aliado Bolsonaro, embora esse seja um objetivo importante. Além de ajudar Bolsonaro, os objetivos de Trump são claros. Enfraquecer o BRICS através da pressão contra o Brasil. Por uma série de razões, o governo norte-americano parece considerar o Brasil o elo mais fraco do BRICS. A razão principal é visível. Dentro do Brasil, nós temos uma quinta coluna poderosíssima. As classes dominantes do Brasil, o empresariado brasileiro, na sua maioria, é pró-americano. Tá? A elite brasileira é pró-americana. Isso se reflete nos meios de comunicação, se reflete na cultura, se reflete na atuação do grande empresariado brasileiro. A existência dessa quinta coluna, representada pelas elites brasileiras, dá a Trump a confiança de que, se ele pressionar o Brasil, mais cedo ou mais tarde, essas elites trairão o país e pressionarão o governo para acatar as pressões norte-americanas. Essa quinta coluna que existe no Brasil não existe na China, evidentemente, não existe na Rússia, e é mais fraca na Índia e na África do Sul do que no Brasil. Então, isso faz com que o governo norte-americano veja o Brasil, e vê com razão, como o elo mais fraco do BRICS. Basta ver como já começam a se mover pressões contra o presidente Lula para ele sair do BRICS, para abandonar os planos do BRICS de desdolarização. Já começa a pressão nos meios de comunicação, das associações empresariais, dos porta-vozes do capital, dos fundos financeiros. Vai começando aquela pressão, que ela se inicia de uma maneira sorrateira e ela vai ganhando áreas públicos com rapidez. Isso já começou a acontecer. Presidente Lula, seja mais moderado, ceda, negocie, ofereça as terras raras, ofereça saída à desdolarização. Presidente Lula, seja mais moderado, não brigue com os Estados Unidos. Já começou o coro. Um coro que, inclusive, se infiltra no governo e no PT. Não tenhamos dúvidas a esse respeito. Tá? E o outro objetivo, além de apoiar Bolsonaro e de enfraquecer o BRICS, o outro objetivo de Donald Trump é recuperar a influência na América Latina. E não há como recuperar a influência na América Latina sem ter o governo brasileiro, sem ter um governo no Brasil aliado dos Estados Unidos. O Brasil é decisivo para os Estados Unidos recuperarem influência na América Latina, uma região na qual a influência chinesa cresce aceleradamente. Os Estados Unidos não têm como recuperar a influência na Ásia e na África. Esse é um jogo jogado. Mas o jogo na América Latina, por razões até geográficas, é um jogo que pode ser ainda travado pelos Estados Unidos, pode ser ainda operado pelos Estados Unidos. Então, esse é o cenário. Não se deve subestimar a aliança de Trump com Bolsonaro. Então, Eles fazem um cálculo de que, se apertar, o Poder Judiciário brasileiro vai ceder. tem essa daqui também, né, para adicionar aí ao seu comentário, Eduardo Bolsonaro articula sanções dos Estados Unidos contra Gilmar Mendes e Alcolumbre por blindagem a Moraes. Então agora aí a bola da vez são esses dois, Breno. Claro, eles fazem uma aposta de que, mais cedo ou mais tarde, a Corte Suprema Brasileira é capaz de ceder diante dessas pressões. O que irá acontecer? Até o momento, os integrantes da Corte Suprema, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, têm resistido à pressão. Nós não conhecemos nenhuma concessão sendo apresentada ou sendo estudada, pelo menos publicamente, tudo como dantes no quartel de Abrantes, não é? Não houve nenhum tipo de arrefecimento no processo contra Bolsonaro. Ao contrário, Bolsonaro teve sua situação jurídica piorada depois que começaram as pressões de Donald Trump contra a Corte Suprema. Bolsonaro passou de uma situação de liberdade para uma situação de restrição e de uma situação de restrição para uma situação de prisão domiciliar. Tudo isso desde 9 de julho, né, que foi quando Donald Trump ameaçou o Brasil com o tarifaço, no caso dos processos contra Jair Bolsonaro não serem anulados. No Congresso, você tem uma situação mais vulnerável, o peso da bancada de extrema-direita é importante, o centrão vacila e pode ser que nós tenhamos aí nos próximos dias alguma votação, por exemplo, do tal projeto de anistia. Isso é um jogo, é uma moeda ainda no ar, né? Ela ainda não caiu. Mas até o presente momento, não houve concessões a Donald Trump no tema Bolsonaro. Haverá concessões? Difícil de saber, né?
seja, eu já tenho muitos anos que eu, abandonei a arte das previsões, eu só faço previsão sobre o passado. Previsão sobre o futuro, previsão sobre o futuro é muito risco de erro, né. É difícil saber, é difícil saber. Eu acho que o Alexandre de Moraes tem tido uma postura muito firme. Os demais ministros da corte terão a mesma postura? Ministros que têm imóveis, filhos, ativos financeiros nos Estados Unidos, terão a mesma postura? Né. Breno, Temos que exigir, nossa obrigação é exigir que sim, que tenham uma postura firme, mas eu não sei dizer, eu não boto minha mão no fogo por ministro do STF. é, a gente já teve algumas experiências A mão já decepcionantes queimou, a gente tá com as no mãos passado. queimadas, né, as mãos são todas queimadas.